Nicola, você tem mais informações sobre reforços no São Paulo? Marcos Alves, o Newton está contratado. A operação com o Botafogo é a seguinte, ó. O Newton chega e se o Botafogo até dezembro não se acertar para a compra do Ferrarese, o São Paulo é obrigado a pagar 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 3 milhões de euros, ou mais ou menos 17 milhões e meio de reais na contratação do Newton. Essa operação começa a ser paga a partir do ano que vem. A prioridade agora é no zagueiro e as buscas estão em andamento. Você sabe dizer se o São Paulo tem contratação esse ano e quais são? Tenha uma boa noite. O São Paulo já tem 2 reforços fechados nessa janela. O Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, que estava no Krasnodar, é ponta direita, bastante trabalho na recomposição, joga bastante sem bola. Chega livre depois do seu contrato lá na Rússia terminar. E o segundo reforço, o Newton, que chega por empréstimo até o fim da temporada, mas com obrigação de compra de 3 milhões de euros ou quase 18 milhões de reais. E eu replico ele em relação ao volante. Eu acho um enorme absurdo o São Paulo pensar em gastar quase 18 milhões de reais com o Newton, volante que no Botafogo é reserva. O Newton tem 12 jogos como titular nesse ano e 18 na condição de reserva, sendo que desses 18, em 12 ele nem saiu do banco de reservas. O Botafogo esfacelado, se livrando de um monte de jogador, e o Newton conseguiu ficar no banco em 12 partidas sem nem sair do banco. E o São Paulo se compromete a pagar 3 milhões de euros por esse volante. Será que não tem ninguém na base do São Paulo com melhor capacidade? E aqui vem um ponto importante. Quando você aposta na base, você aposta em jogadores muito mais baratos, porque o Newton vai vir, além de custando esses 18 milhões de reais, o Newton vai vir com um salário de pelo menos 500 mil reais por mês. 500 mil mensais você vai ter na base, você consegue pagar para uns 10 volantes que cheguem ao profissional. Enfim. Ainda sem novidades em relação à negociação para os name rights do estádio, tá? A XP entrou como uma possibilidade, depois de uma promessa de aporte de 1,5 bilhão de reais, o São Paulo considerou a proposta baixa, e é baixa mesmo, tá? Até porque eles querem colocar esse 1,5 bilhão de reais em 30 anos, com juros de 1,1% ao mês, e ainda ficando com os name rights do estádio. Aí não tem o menor sentido. Qual a troca do André Silva pelo Thiago Maia vai acontecer? Não. São Paulo Internacional. O Inter tentou o empréstimo do André Silva, o São Paulo respondeu que não tem interesse pelo empréstimo, tá? E o Thiago Maia tem contrato só por mais 6 meses. Para o São Paulo seria uma burrice liberar um jogador que tem contrato por alguém que está a 6 meses do fim do vínculo. O São Paulo, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com o Thiago Maia. E o Thiago, inclusive, ainda não se acertou com o Internacional, tá? A renovação por lá está meio complicada. Alguma novidade sobre o Arthur, que atua no São Paulo? Tem sondagem, tem proposta? Como é que está essa tratativa? O Arthur, que pertence ao Botafogo, ele está emprestado até o fim da temporada e está super satisfeito no São Paulo. Chegaram a especular que ele podia sair, o Arthur já se apressou em dizer que não tem nada. E tenho a impressão de que se ele mantiver o atual nível, ele vai acabar ficando em definitivo, tá? Por que eu digo isso? Porque não adianta ele começar muito bem e não terminar a temporada em alta. Se ele continuar performando bem, foi dele inclusive o gol no amistoso, no jogo treino contra o Primavera, na manhã desse sábado, imagina-se que ele seja comprado no fim da temporada. Hugo, volante da base, também está muito bem nos treinos. Ele está um ano atrasado por causa do rompimento do LCA. Se o Newton vier, será banco dele, podem me cobrar. Pois é, e aí você traz um cara para ganhar 500 mil reais por mês, que vai custar 18 milhões de reais para um clube que está devendo para Deus e todo mundo, tendo um moleque da base muito mais barato e à disposição. Esse é o ponto. E eu sou um dos caras que mais cobra reforços, né? Eu, assim como vocês, a nossa live, ela tem... Vocês têm a mesma temperatura que eu. A gente sempre trabalha por reforço, que a gente quer contratação. Mas eu estava parando para pensar que vários dos reforços custam um caminhão de dinheiro, depois trazem enormes problemas, né? Então, para trazer por trazer, é melhor não trazer. Domingos Gonçalves. Boa noite, Nicola. É o fim do mundo mesmo. O São Paulo tem que pagar 18 milhões de um jogador que não consegue jogar nem no Botafogo. Pois é. Cara, essa tá difícil de entender, mas tudo bem. Nicola, Alisson pode voltar ao São Paulo, já que não está sendo utilizado no Flu? Será? Já que não está sendo... E o Matheus Ferreira da base não seria a melhor opção para volante? Pois é, cara, qualquer um, Hugo, pode ser o Matheus Ferreira. Você precisa pôr o moleque da base, cara, para trazer o Newton. Vou repetir uma informação que eu trouxe. O Newton, no Botafogo, foi para 12 partidas no banco em que ele nem entrou em campo, em 12 jogos. E é esse cara que vai custar 18 milhões de reais para um clube que não está contratando ninguém? O Matheus DDL perguntando sobre reforços do São Paulo. O zagueiro não está perto. E o Newton é aquele que está prestes a ser anunciado. Deixa eu tentar lembrar quem é que publicou que o Quinteiro está de saída do River Plate. O Quinteiro é um meio atacante,
colombiano, baixinho, que é o reserva imediato do James Rodrigues na seleção colombiana. É bom jogador, embora tenha problemas com peso, ele com a bola nos pés é extremamente eficiente. O grande problema dele é no momento sem bola. Ele é um James Rodrigues com menos qualidade, mas com menos preguiça, se é que vocês me entendem. Quer ver, ó? Deixa eu ver como é que foi a exata publicação do Sebastian Sur. Foi esse mesmo. Ó. Ele escreveu assim, que é uma história importante e que vai interessar vários clubes de futebol no Brasil. Peraí. Pior que deveria ter sido por agora, né? Enfim, se eu não achar, que eu contextualizo. Mas é assim, ó, o Sebastião Sur, que é um jornalista argentino, está afirmando que Quinteiro não fica no River Plate, está fora do River Plate e que o futuro dele ou vai ser no Brasil ou na Major League Soccer, tá? Diante desse cenário, começaram as especulações. Vamos tentar descobrir alguma coisa para vocês, tá bom? Bora lá! O fair play financeiro. Alguma novidade? Vários clubes com salários atrasados continuam contratando. Abraço. Pois é, Belto. Desde o início do ano, a gente tem uma agência reguladora que vai ser responsável por fiscalizar e aplicar punições a clubes que não estiverem com suas contas em dia. A tendência é que essas punições comecem a ser aplicadas no fim da temporada. Isso se o jeitinho brasileiro não entrar em ação. O Botafogo já foi alertado por essa agência, teve um outro clube também que recebeu um recadinho, aqueles recadinhos nada amistosos, mas, Belto, eu vou pagar para ver. Eu quero ver se isso de fato vai funcionar. A CNRD, que deveria ser um órgão fiscalizador e punidor e de punição, não tem funcionado assim já há algum tempo, então a sua pergunta é super pertinente, tá? A gente tem uma agência reguladora, uma agência responsável, mas eu não consigo cravar para vocês que ela vai ser capaz de colocar a casa em ordem, não, tá bom?